Pessoal, tudo bom? Vamos falar de transformação linear e de suas propriedades. E trabalhar um exemplo com vocês. Então, a transformação linear ele tem aplicações na economia, administração, biologia física, em várias engenharias. Estão relacionadas às funções vetoriais. E é uma definição mais simples, diz o seguinte: uma transformação do espaço V em W é uma função que associa todo vetor V pertencente ao espaço vetorial V, um e somente um vetor W que passou por essa transformação pertencente a W. Então, é uma função vetorial entre dois espaços vetoriais, no caso aqui, V e W. A definição mais algébrica diz o seguinte: sejam V e W dois espaços vetoriais, uma transformação T de V em W é chamada linear se T, a transformação, preserva as operações de adição e multiplicação por escalar. Em outras palavras, para todo U e V pertencentes ao espaço vetorial V, lambda pertence aos reais e T satisfaz as seguintes condições. A primeira condição é que a soma da transformação linear da soma é igual à transformação linear de U mais a de V. Ou seja, a imagem da soma é a soma das imagens, é a aditividade. E a transformação de lambda V é igual a lambda transformação de V, transformada de V. A imagem do produto de lambda V é o produto de lambda pela transformada de V. Então, nós temos um operador linear, para finalizar, quando V é igual a W, ou seja, quando nós estamos trabalhando com mesmos espaços vetoriais. Eu vou tentar ilustrar aqui com um diagrama, né? Então, você vai ter um espaço vetorial, aqui seria V, então você vai ter o vetor U, o vetor V, e você vai ter outro espaço aqui, W, com as transformações. Então, você vai seguir a determinada transformação. Aqui vai ser a transformação de U, né? Transformação linear, a transformação linear de V. E aí, entre essas duas propriedades, a transformação de U mais V, né? Vai estar aqui, melhor dizendo, nesse segundo. Essa U mais V vai estar presente no espaço vetorial aqui, e aqui vai ter a transformada, sendo que essa transformada tem que ser a transformada de U mais a transformada de V, somadas separadamente. E se eu tenho um lambda U, a transformada vai existir também de lambda U, que é igual a lambda transformada de U. Então, essas são as características. Não esquecendo da presença aqui do vetor nulo, que deve estar aqui também no vetor, no espaço vetorial, em ambos os espaços vetoriais. Então, as propriedades seriam que a transformada do vetor nulo de V é o vetor nulo de W. Tem que existir essa transformada, é uma condição necessária, mas não suficiente. É importante que exista o vetor nulo. E a transformada do menos V é igual a menos transformada de V. A transformada do oposto de V é o oposto da transformada. Se U é um subespaço de V, então a transformada desse subespaço é um subespaço de W. E nós temos aqui que, dados V1, V2, V enésimo pertencentes a V, a transformada da combinação linear, né, de alfa V1 mais alfa V2 vezes V2, né, mais reticências alfa N VN, é igual a alfa 1 vezes, eu coloquei alfa, pode ser o A, vezes a transformada de V1, mais sucessivamente. Então, isso é uma propriedade que está muito ligada à soma dos vetores. E nós temos mais três aqui. Uma transformada linear de V em W fica completamente definida quando se conhece a imagem dos vetores de uma base de V. Então, essa imagem define completamente essa transformação, porque tem o domínio
e tem a imagem dos vetores. V1, V2 é o número 6, é um conjunto gerador de V, então temos que a transformada de V1, V2, Vn é um conjunto gerador da imagem de T. Esses dois últimos estão ligados a outro teorema, do núcleo e imagem, que não vai ser abordado aqui. E fechando, se a transformada de V1 e até a Vn, a transformada de Vn são Li, então os vetores V1 até o Vnésimo também é Li. Nesse contexto, a gente pode analisar aqui um exemplo ligado aos espaços euclidianos, né, os espaços em R, né, Rn para Rm, por exemplo. Então, aqui nós temos um caso de R2 para R3. R2 para R3 você tem aqui um R2 transformado para R3. R3, no caso, você vai ter x, y, e aqui x mais y seria a terceira componente do espaço R3. Então, ela é a soma das duas anteriores. Então, se você tem V1 igual a 1 e 2 e V2 igual a 0 e 1, a transformada de V1 vai ser exatamente do R2 para o R3, ser 1 mais 1, 2 e a soma dos anteriores. Idem para a transformada de 0 e 1. 0 e 1 vai ser 0, 1 e a soma dos anteriores. E aqui a gente vai analisar, por exemplo, numericamente falando, né, que a transformada de U mais V é igual à transformada de U mais a transformada de V, né? Então, a gente pode fazer aqui separadamente e comparar. Claro, isso é uma ilustração, né? Vamos pegar esses vetores aqui, V1 e V2, e trabalhar aqui. Por exemplo, a transformada de U mais V seria a transformada, colocando aqui os vetores 1 e 2, mais 0 e 1. Vou colocar aqui, vou fazer a primeira parte dessa igualdade, ou dessa identidade. Então, a transformada vai ser 1 e 0 é 1, 2 e 1 é 3. Então, qual seria a transformada nesse caso para esse vetor 1 e 3? Estou no R2, agora eu vou usar a lei, que é a lei do R3. Eu vou repetir os dois primeiros, x e y, e o último será a soma dos dois, 4. Então, eu fiz aqui a primeira parte, a transformada de U mais V. Essa segunda parte a gente pode fazer separado, ó. Transformada de U vai ser a transformada no caso de V1 aqui. Eu chamei de 1, mas U seria o V1. 1 e 2. 1 e 2, a transformada de 1 e 2 já está aqui, né? É 1, 2 e a soma dos anteriores. A transformada de V também já está aqui. Aí vamos repetir. Eu chamei U e V, lembrando que seria V2 aqui. 0 e 1. Então, vai ser 0, 1 e a soma dos anteriores é 1. E a soma deles dois, TU mais TV, a transformada dos dois, a soma vai ser 1, 3 e 4. Então, essa segunda parte da identidade é igual à primeira. Então, é realmente aqui um espaço, né? No espaço euclidiano, você tem aqui uma transformação linear. Só que eu estou fazendo uma verificação de forma numérica. O ideal é usar termos algébricos. Ainda assim, falta outra expressão, que é a da multiplicação. A multiplicação por escalar. Então, na multiplicação por escalar, vale essa regra, né? Que é a transformada de lambda U é igual a lambda transformada de U. Então, a gente pode fazer aqui, escolher aqui um lambda aleatoriamente igual a 2, por exemplo. A gente pode fazer essa primeira parte aqui, ó. A transformada de 2 vezes o vetor. Vamos usar o V1, né?
1 e 2, fechando aqui o colchete, vai ser a transformada de 2 e 4. A regra de transformação é essa aqui, né? A função de transformação. Então, vai ser o quê? 2, 4 e a soma dos dois anteriores, 6. Se eu utilizar agora essa segunda parte, será que dá igual? Então, lambda transformada de U. Então, vamos escrever. Lambda é 2, a transformada de U, vamos pegar carona aqui. Eu usei V1, é 1, 2 e 3. Pronto, nós vamos ter 2, 4 e 6. Então, essa identidade aqui realmente se confirma usando aqui esses vetores e colocando aqui arbitrariamente o vetor uma constante igual a 2, né? Um escalar igual a 2. Então, aqui seria mais um exemplo que nós vamos verificar se essa transformação do R2 para o R3, ou melhor, corrigido, R2 para o R2. Observe aqui também, ó, só tem dois componentes. Então, será que é uma transformação linear? Então, basicamente, eu vou precisar aqui de um vetor chamado V1 de componentes x1 e y1 e V2 de componentes x2 e y2. Lembre que antes eu estava usando aqueles vetores numéricos, aqui eu vou usar vetores algébricos e vou fazer então a transformação. A transformada da soma de V1 e V2, né? V1 mais V2. A gente quer saber se essa transformada realmente se confirma, né? Se a transformada de V1 mais V2 ou U mais V é igual à transformada de V1 mais a transformada de V2. Essa é a primeira condição para verificar se essa expressão é uma transformação linear. Tem que respeitar essas duas condições. Então, vou colocar aqui a transformada dos vetores x1, y1, mais x2, y2. Então, vou dar prosseguimento fazendo a soma desses vetores, né? Teremos, então, x1 mais x2, vírgula, né? x1 mais x2, y1 mais y2. Então, eu vou fazer essa transformação usando agora essa regra. Vou aplicar nessa regra essa transformação aqui. Ó. Isso aqui seria a primeira componente e essa aqui é a segunda componente. Então, a gente, no lugar do x e y, nós teríamos essas. Para abreviar, eu vou colocar transformada de x e y. E vamos agora aplicar aqui na fórmula, ou na função, vai ser 2 vezes x. Então, vamos aplicar aqui. 2 vezes x. Então, x aqui vai ser x1 mais x2. Mais y. O y vai ser y1 mais y2. Então, agora nós caminhamos com a vírgula aqui para aplicar o segundo. X, que vai ser x1 mais x2. Olha aqui. Mais 3 vezes y. 3 vezes y1 mais y2. Aqui a gente fecha. E a ideia é fazer esse produto para ficar melhor organizado. Vamos lá. Então, vai ser 2x1, 2x1 mais y1, já somando com seus pares. Então, aqui a gente tem essa soma, 2x1 mais y1, mais 2x2 mais y2. Pronto. Vamos dividir aqui essa parte aqui. Teremos x1
mais 3y1 e x2 mais 3y2, fazendo aqui o nosso produto. Então, nós temos essa transformação aqui. Vamos agrupar agora, né, para tentar visualizar essa transformação aqui, ó, de V1 com V2. A transformação, essa regra, né, transformação de V1 mais V2 é transformação de V1 mais transformação de V2. Então, para agrupar, a gente vai organizar aqui da seguinte forma, ó. Pegar esse com esse e esse com esse. Então, vamos ter 2x1 mais y1 e vamos colocar com x1 mais 3y1. Já ficou atendendo aqui a essa característica, ó, 2x1 mais y1, x1 mais 3y1. Então, agora a gente pode botar aqui o sinal de soma e agrupar também esse com esse. Então, 2x2 mais y2. Lembrando que esse 2 aqui, ó, só multiplica o x. Atenção, só multiplica o x. E agora, mais x2, vírgula, né? Mais x2 mais 3y2. Vou colocar aqui uns parênteses. Então, o que você observa? Aqui você tem o vetor V1. Você tem a transformação do vetor V1, seguindo essa característica aqui. 2x mais y, 3x mais 3y. Aqui você só tem a transformada de V1 em relação a x1. E aqui você teria a transformada de V2. Então, você consegue mostrar essa característica, ó, essa propriedade de uma transformação linear, que a transformada da soma é igual à soma das transformadas. Aqui nós mostramos isso usando esses dois vetores definidos de forma algébrica. Essa seria a primeira, né? A segunda é mostrar através do produto por uma constante, né? Seria a transformada, pode ser alfa, né? Pode ser lambda. A transformada de alfa U é igual a alfa transformada de U. Aqui, em geral, ele estava usando lambda, mas pode ser alfa, pode ser outra representação. O que não pode é deixar de indicar aqui, fazer essa verificação. Então, a transformada que nós vamos usar é do R2. Olha aqui, R2. Então, vamos usar um vetor com x e y. Vamos ver se isso aqui confirma. Então, vai ser a transformada que nós vamos multiplicar. O alfa vai ficar alfa x, alfa y. Isso aqui é mais simples que o anterior, né? Então, aqui você vai ter que fazer a transformada de alfa x e alfa y, usando agora essa sentença aqui, né? Então, você vai ter, no lugar do x, colocar alfa x. No lugar do y, alfa y. Olha a vírgula. No lugar do x, alfa x. E no lugar do y, alfa y. E desenvolver aqui essa parte. Será que confere, né? Então, a gente vai dar sequência aqui com reticências. Então, eu vou fatorar aqui facilmente o alfa.
Fator o alfa fica 2x mais y. Aqui no fator alfa também fica x mais 3y. Bom, estamos perto de finalizar, já que tem alfa aqui, a gente vai evitar reticências aqui, colocar alfa nos dois. Ou melhor, fator alfa nos dois. Então, aí o que a gente vê? Exatamente que a transformada de alfa xy, olha aqui a transformada, é igual a transformar, a alfa vezes a transformada de x, respeitando essa regra, 2x mais y, x mais 3y, ou seja, essa propriedade aqui foi atendida. Então, como foi atendida as duas propriedades, né? A da aditividade, né, de U mais V é igual a transformada de U mais a transformada de V. Essa aqui é a nossa primeira. E foi atingida também essa segunda, que é a transformada de U, alfa U é igual a alfa transformada de U. Então, a gente pode afirmar que é uma transformação linear verdadeiramente. Nesse caso aqui, a gente pode dizer que é linear. É uma, vou abreviar, né? Transformação linear. Nossas referências. Até a próxima, pessoal.